Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado do quarto TRI da AES Brasil, onde foi divulgado aqui no dia 28 de fevereiro de 2023. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e já somos mais de 1.000 inscritos. O canal vai comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, papéis aqui da AES Brasil, no dia de hoje, sendo cotado aqui a R$ 10 e já atingiu os patamares aqui de abaixo dos R$ 10 no dia de hoje, a R$ 9,98. Então, realmente, os papéis aqui praticamente estagnados. E aqui, nos resultados, a empresa destaca que houve um crescimento aqui de 456 megawatts em capacidade eólica operacional, que chegaram aos patamares de 95% das obras concluídas na Tucano, e Cajuína chegaram a quase 80% das obras concluídas. No operacional, a gente vê que houve aqui um incremento de 5% na disponibilidade dos ativos eólicos e 2% na disponibilidade aqui dos ativos solares. Outro ponto interessante é que na parte financeira, sua EBITDA cresceu mais de 37%, chegando aos patamares aí de 1,2 bilhões de reais, e o seu lucro líquido cresceu aqui 359 milhões de reais, atingindo aqui um lucro líquido ajustado de 320 milhões. E seu financiamento para investimentos em 2023 atingiu aqui 100% equalizado, como a gente vai observar no seu fluxo de caixa. Então, pontos aqui de crescimento. A gente observa que até 2016 a empresa era exposta à energia hídrica 100% e praticamente isso aconteceu, dobrou na sua estratégia de diversificação, onde energia eólica hoje é 43% do seu portfólio, energia solar 6%, totalizando aqui 5,2 gigawatts de geração de energia. Em 2022 eles destacam a aquisição aqui desses 456 megawatts em ativos eólicos operacionais, evolução aqui da contratação de mais 1 gigawatt eólico e mais 305 megawatts de pipeline eólicos, o que vai incrementar aqui a sua EBITDA adicional, mais de 850 milhões de reais. Então, realmente vai ser um ano bastante interessante e de perspectivas de bons resultados para o ano de 2023. E aí, outro ponto que a gente vai observar é que quase concluído já seu projeto da Tucano, que vai adicionar 322 megawatts de energia eólica a partir do primeiro semestre já de 2023. Então, 95% da obra construída. E uma gigantesca obra sendo aqui realizada, que é a obra de Cajuína, e eles dividiram em duas, Cajuína 1 e Cajuína 2, onde a Cajuína 1 já praticamente atingiu aqui 80% de obras construídas. E isso vai incrementar já nas suas receitas no início aqui das operações de 2023. Realmente, uma boa notícia aí para a geradora que vai precisar melhorar seus resultados operacionais para honrar suas dívidas. E aqui, basicamente, esse crescimento todo, o que vai fazer a geradora provavelmente ser uma das top 5 aí do Brasil. Então, atualmente aqui 5,2 gigawatts distribuídos aqui seu portfólio em 43% em energia eólica, 6% em energia solar, vai ser incrementado mais 1,6 gigawatts nesse plano estimado aí de expansão da capacidade instalada, onde basicamente a energia hídrica será 39% apenas e a maior exposição será energia eólica e 10% de energia solar. Então estamos falando aqui de 61% apenas de energia renováveis e apenas 39% em energia hídrica, onde a empresa até 2016 era uma empresa 100% aqui exposta à energia hídrica, onde estava ali exposta a crises hídricas, onde a empresa era fortemente impactada. E agora essas crises que vão e vêm, o que vai acontecer? A empresa ela não vai ser tão impactada assim como foi em anos anteriores. Outro ponto interessante é justamente os resultados aqui operacionais, suas operações, e os reservatórios aqui em níveis históricos em função das chuvas de 98% das médias históricas. Então o que a gente vai observar é que seus reservatórios aqui estão bem à vontade, sendo que em 2021 tinha uma capacidade aqui de reserva de 72% e agora 98%, realmente muito interessante seus reservatórios. E a maior velocidade dos ventos aqui no sul da Bahia foi compensada aqui por meio dos valores aqui de geração com a diminuição aqui da velocidade de ventos aqui no Nordeste. Então, como a gente observa aqui, foi até em relação a ventos, bem ruim em comparação ao ano de 2021, porém a gente observa que no Alto Sertão 2 manteve aqui a geração aqui de energia com esses ventos de 2022 para 2021.
Outro ponto interessante no slide é que a gente observa o quanto a empresa é gigante, atuando aqui praticamente todo o Nordeste, também atuando aqui no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Realmente uma geradora muito gigante. E aí a gente vai observar, outro ponto interessante, é que no seu portfólio hídrico 100% já estão contratados aqui para os próximos 2 anos, ou seja, 2023 e 2024. E a gente vai observar que os níveis de contratação total do ano 2022 atingiu aqui os patamares de 100% e no ano 2023 apenas 93% estão contratados. Isso significa que provavelmente iremos observar uma pequena queda nas suas receitas e em 2024 a gente vai observar, esperando aqui uma alta da inflação para o ano de 2023, talvez essas receitas não irão cair tanto assim. E em 2024 também. Porém, se vocês irão perceber, a partir de 2025 e 2026 vai começar a cair fortemente e a empresa vai ter que se movimentar para começar a conseguir clientes aqui e captar recursos em nível de contratação das suas geradoras. Então, ponto aqui para ficar em alerta, porque suas receitas poderão cair a partir de 2025 de forma bem agressiva. E no corrente ano, nada a se preocupar, 93% aqui de níveis totais já contratados e basicamente uma inflação um pouco elevada vai fazer com que as receitas não caiam tanto aqui e não sejam tão impactadas. E falando agora sobre os seus resultados, o que a gente vai observar é que de receita líquida no quarto tri de 2022 foi de 760 milhões de reais, em comparação a 732 milhões de reais do quarto tri de 2021, um crescimento aqui de quase 4%. Se a gente observar no acumulado, foi um crescimento de 13,3%, onde em 2022 suas receitas fecharam em 2,8 bilhões de reais, e em 2021 a 2,5 bilhões de reais. Se a gente pegar as receitas e comparar aqui com os lucros reportados, que foi de 320,1 milhões de reais, estamos falando de uma margem líquida aí de mais ou menos 11%. Então, realmente, uma margem líquida aqui bem interessante. E lucro líquido, então, de 2022, do 320 milhões de reais, se compararmos aqui com o ano de 2021, que foi um prejuízo aqui reportado de 38,8 milhões de reais de prejuízo. Realmente, a empresa teve péssimos resultados aqui no ano de 2021 e basicamente isso ocorreu aos custos de energia que eram muito altos. Se você observar, o custo de energia do ano de 2021 foi de 1,2 bilhões e no ano de 2022 eles conseguiram reduzir 9,3% desse custo, totalizando aqui 1,1 bilhão. E se a gente observar aqui no quarto tri, a gente vai observar que no quarto tri eles gastaram com esse custo 437 bilhões de reais no quarto tri de 2021 e já no quarto tri de 2022 eles realizaram apenas aqui um custo de 255 milhões de reais. Realmente uma redução aqui acima de 40%. Muito interessante aqui essa redução dos custos de energia. E aí, outro ponto interessante, 72% aqui na margem líquida no trimestre, resultado da estratégia de comercialização e maior disponibilidade é o que resultou nesses ótimos resultados. Então, energia hídrica aqui acrescentou 95 milhões de reais, eólica 92 milhões de reais e solar 1 milhão de reais, outros 23 milhões de reais, totalizando meio bilhão de reais, acima de meio bilhão de reais no quarto tri 2022. Isso no acumulado foi um crescimento de 35%, chegando aqui aos patamares de 1,7 bilhão de reais. Outro ponto interessante, crescimento aqui e a inflação são os principais aqui drives no aumento dos custos das despesas no trimestre. Então as despesas cresceram bastante, de 127 milhões de reais para 146 milhões de reais, se a gente comparar o quarto tri de 2022 com o quarto tri de 2021. E isso se deu basicamente a 6 milhões de reais em relação aqui à inflação. E aí, sobre crescimento, 7 milhões de reais e recorrentes aqui, 6 milhões de reais, e cresceu bastante as despesas no ano 2022 em comparação ao ano 2021. Porém, nada tão aqui perigoso ou fora da curva, em linha com a inflação que foi reportada aqui no ano de 2022 de 5,8%. Então, em linha com o esperado aqui, nada que possa oferecer risco. EBITDA cresceu 77% em função da estratégia de comercial e eficiência na operação, onde a EBITDA consolidada no acumulado cresceu 37%, chegando aos patamares de 1,1 bilhão de reais, e o lucro líquido aqui consolidado
de 320 milhões de reais no acumulado, e se compararmos com o prejuízo de 39 milhões em 2021. Se compararmos aqui o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2021, estamos falando de um prejuízo de 32 milhões e saltou para um resultado positivo de 137 milhões de reais. Então, realmente, muito interessante os resultados da geradora no ano de 2022, que conseguiu dar lucros. E basicamente esses lucros eles são referentes ao seu crescimento e entrega já de algumas dos seus investimentos. Então houve aqui na geração de caixa, então início do caixa aqui de 1,9 bilhões de reais, geração de caixa operacional foi de apenas 1 bi e 1,3 bilhões foi no aumento de capital e 3,3 bilhões em captação de recursos. E basicamente aqui houve esse investimento muito forte de 3,4 bilhões de reais e agora a empresa fecha o ano com 4,2 bilhões de caixa. No entanto, esse caixa já está totalmente dividido, então só para amortizações vai ser meio bilhão de reais e para investimento em 2023 muito forte de 2,8 bilhões de reais. Então, de fato, o caixa da empresa é de 871 milhões de reais, ou seja, menos de 1 bilhão de reais é o caixa hoje da empresa e não 4,2 bilhões, pois já está comprometido aqui para amortização e investimento. O que a gente vai observar, por exemplo, essa dívida aqui de 2023, que já está contemplada aqui nesse caixa, e o forte investimento. Então, se você observar, a empresa ela tem entre 800 a 900 milhões em caixa, e ela tem uma dívida aqui muito forte para os próximos anos, a partir de 2025. Então, 2023 é uma dívida tranquila. 2024 começa a elevar essa dívida de 1,7 bilhões e 2025, 2,2 bilhões. E aí começa a ficar sempre na casa de 1 bilhão para cima. E a partir de 2029, uma dívida aqui de médio a longo prazo de 2,3 bilhões de reais. Realmente a empresa está muito alavancada. Se a gente observar aqui a margem de dívida líquida consolidada, a gente vai observar que está nos patamares de 4,8, ou seja, em até 4 anos e quase 5 anos a empresa, com o seu resultado operacional, consegue quitar a dívida. Realmente precisa de muito tempo para quitar essa dívida e uma alavancagem muito forte, olhando que seu fluxo de caixa não consegue ser tão forte assim, onde precisa captar. Houve essa necessidade de captação de recursos para honrar aqui sua estratégia de investimentos. Então, para realizar esses fortes investimentos, tiveram que realizar estratégias de captação de recursos, como, por exemplo, aumento de capital. Então, realmente, a empresa é ter calma, é ter paciência e, no curto prazo, não vai distribuir bons dividendos, está alavancada, muito alavancada, e ela provavelmente, terminando essas construções, essas suas obras, vai gerar uma boa receita e poderá sair dessa situação de alavancagem. E aí, basicamente, a sua conclusão para o ano 2023 é que eles irão realizar essa redução de alavancagem. Isso vai fazer com que a entrega dessas geradoras irão incrementar suas receitas e eles irão, então, ter capital para honrar suas dívidas e pagar ali bons dividendos para os seus acionistas. Então, quem tem paciência vai ficar esperando e vai estar investindo em um bom ativo que vai estar bem diversificado seu portfólio de geração de energia. Então, entrega aqui de 1 gigawatts em Tucano e Cajuína para o ano já de 2023 e já contratados. Também que 456 megawatts em energia eólica e gestão comercial ativa do portfólio. E esse aqui, para mim, é o ponto mais importante anunciado aqui pela empresa em 2023, que eles irão dar um tempo aqui na redução de alavancagem e também na entrega de alguma geradora, que é a Tucano. Então, essa Tucano aqui vai acrescentar já bons faturamentos na receita, e a Cajuína 1 também vai incrementar bastante, o que vai ajudar a empresa a ter no ano 2023 um bom resultado, e a partir de 2024, com essa redução de alavancagem, a empresa tende a reportar melhores resultados e lucros cada vez maiores. E partindo aqui então para o ano corrente, a ação está aqui precificada a quase R$10,10. Lucro líquido então reportado de 320 bilhões de reais. Isso nos dá um lucro por ação de 0,53 centavos e o PL então atual é de incríveis 19 vezes. Então estamos falando aqui de um PL muito alto, em que, se você investir na empresa, estipula então que só após 19 anos é que você vai ter todo o retorno do seu investimento. Porém, como a gente viu, o mercado praticamente não consegue aqui precificar todo esse crescimento que a empresa, que a geradora, ela tem a entregar no médio a longo prazo. E esse PL aqui está precificando aqui apenas o seu lucro atual, que é de 0,53 centavos por ação neste momento. No entanto, lá na frente, com a apreciação
com a entrega dessas construções de geração de energia, as receitas tendem a crescer, sua alavancagem tende a diminuir e seu lucro tende a subir. Então, basicamente, fico aqui observando apenas a empresa, porque a empresa não paga bons dividendos, pagou no ano de 2022 apenas 1%, distribuiu, que foi de 10 centavos, nessas cotações dá 1% apenas de dividendo, e distribuiu aqui, se a gente for relacionar dividendo distribuído com lucro por ação, apenas de 20% dos seus lucros foram distribuídos para os seus acionistas. E estou de acordo com essa política de dividir poucos dividendos, porque a empresa tem uma dívida muito alta e a empresa está dando um lucro ainda não tão atrativo assim. Então a empresa ela tem que buscar dar mais lucro, aumentar suas receitas e diminuir a alavancagem e aumentar aqui a rapidez da entrega dessas suas construções. E se a gente for observar aqui o valor intrínseco da empresa, neste momento, a gente vai observar que a margem de segurança é de 28% negativa. Então significa que ela está 28% acima do preço intrínseco que eu calculei usando a forma de Benjamin Graham ajustada. Então valor intrínseco aqui de R$ 8,00, taxa de desconto de 10%. Então, valor intrínseco final de R$ 7,22, em comparação com as cotações atuais, que já atualizei aqui, de R$ 9,98, 28% de margem de segurança negativa, ou seja, a empresa está cara. Então, fico apenas aqui de olho, esperando a empresa reportar lucros, porque eu invisto mais no óbvio. Eu não gosto muito de arriscar lá na frente, ainda mais quando a empresa ela se alavanca bastante, esperando aqui ótimos resultados. E se esses resultados não vierem, a empresa ela vai ter que realizar uma nova captação e para poder honrar suas dívidas, etc. Então, fico longe de rolo, gosto de observar o óbvio, e o óbvio é empresas que dão ótimos lucros no momento e o mercado mesmo assim bate no papel, como é o caso da Itaúsa, como é o caso do Banco do Brasil, Banco Bradesco, Neo Energia, entre outras. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.